Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos começando mais um boletim para falar agora sobre a safra de Conilon. Nós estamos aí há pouco mais de um mês do início da colheita, então para a gente entender como é que estão os preparativos, eu converso agora com o Luiz Carlos Bastianello, presidente da Coabriel. Seu Luiz, seja muito bem-vindo a Notícias Agrícolas. Obrigado, Virginia. Seu Luiz, vamos lá então. Estamos aí há um pouco mais de um mês para o início da colheita da safra 21 de Conilon. Quais são as expectativas da Coabriel? Como é que tá essas preparações para o início da colheita? Conta para a gente um pouquinho qual é o cenário que o senhor tem observado por aí. Virginia, a gente acredita que a colheita desse ano deve ser uma colheita um pouco melhor do que a do ano passado. Digamos assim, que nós podemos equiparar essa safra de 2020 com a mesma safra de 2019. E a nossa expectativa é que a colheita se realize dentro da regularidade, né? Existe uma expectativa, uma ansiedade, podemos dizer assim, porque nós realmente nos últimos dias tivemos um aumento significativo de contaminação da Covid. Então, essa é a nossa preocupação nesse momento. Mas acreditamos que as coisas se ajustem e a gente consiga fazer a colheita dentro da regularidade. Seu Luiz, quando o senhor fala para a gente dessa preocupação, dessa ansiedade quanto à Covid-19, a gente pode ter algum problema em relação à mão de obra na colheita da safra desse ano, referente a isso que o senhor diz? Olha, como eu disse para você, eu acredito que a gente consiga fazer a colheita sem grandes problemas. Se houver barreiras sanitárias, pode ser uma dor de cabeça para a gente, mas nós estamos vivenciando uma situação quase que idêntica ao ano passado, porque logo no início da safra do ano passado, nós tivemos o anúncio da pandemia. Esse ano nós estamos percebendo que a pandemia caiu e agora está havendo um aumento no índice de contaminação. Só que esse ano a gente tem expectativa de vacinas, então a gente acredita que a gente consiga realmente fazer essa safra sem grandes problemas com relação à mão de obra, né? Tá, e seu Luiz, falando um pouquinho agora da produção, o primeiro levantamento da Conab trouxe um aumento aí, um acréscimo na produção de Conilon em 2021 de pelo menos 18%. Na visão da Coabriel, que é a maior cooperativa que trabalha com Conilon no país, o senhor acha que essa alta ela deve realmente acontecer? Quais são as condições das lavouras que os técnicos da Coabriel vêm observando? O que o senhor pode falar para a gente em expectativa de produção para 2021? As informações que nós contamos com relação à expectativa de safra, de produção, é que realmente haja um aumento na produção em relação a 2020. Nós tivemos um ataque de cochonilha muito forte nesse período de final de ano, mas essa cochonilha ela foi controlada, né? Algumas lavouras, alguns produtores perderam parte da safra porque ou por ineficiência de produto aplicado ou por ataques sucessivos da praga, eles acabaram perdendo parte da produção, mas isso não foi, assim, do nosso ponto de vista, de uma forma generalizada. De qualquer forma, o que a gente percebe é o seguinte: vai sim ter uma melhora de produção em relação a 2019. Eu diria para você que nós teremos esse ano uma safra de café margeando aí aproximadamente a safra que nós tivemos em 2019. 2020 nós tivemos uma quebra e esse ano eu acredito que a gente estaria recuperando a quebra que nós tivemos em 2020. Seu Luiz, o senhor já consegue traçar para a gente uma estimativa de produtividade por hectare? Quanto que deve ser colhido? Quanto que foi a média de 2019? Só para quem está nos assistindo entender melhor esses números que o senhor está trazendo hoje. Virginia, a média por hectare de produção do estado em 2019, ela girou em torno aí de 38, 40 sacos por hectare. Agora, isso é muito relativo. Na nossa área de atuação, por exemplo, tem produtores aí que têm produção de 30 sacas, de 40 sacas por hectare, tem produtores que têm produção de 80 sacas por hectare, 90, 100, algumas exceções aí até 120 sacas por hectare, algumas exceções, é bom frisar isso, mas a grande maioria
está na faixa aí da regularidade, eu diria para você, em torno de 40, 50 sacos por hectare, até 60 sacos por hectare. Mas é muito relativo isso, tá? A gente dizer média de produção por hectare é um negócio complicado. Perfeito. E, seu Luiz, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar para o senhor é que todo o setor de café acompanha de perto as questões do café arábica, que a gente deve ter aquela queda expressiva para a produção por conta do clima. E muito também pelas condições climáticas, os tratos culturais na cultura do arábica foram bastante penalizados. Como é que foram? O que eu queria saber do senhor é o seguinte: como é que foi o trabalho do produtor na lavoura até agora para o Conilon? Se os tratos culturais conseguiram ser mantidos dentro da janela ideal? Se o produtor encontrou alguma outra dificuldade, além da praga que o senhor já citou, como é que foi esse momento pré-colheita? Até aqui, a safra se desenvolveu bem? Tem algum outro ponto que o senhor chama atenção? Virginia, eu acho que essa pergunta sua é muito pertinente. Esses últimos dias você deve ter acompanhado os insumos para que a gente realize os tratos culturais da lavoura têm subido demais. Assim, demais mesmo, uma coisa assim fora do comum. Então, o que a gente percebe é que o produtor vai acabar dando uma freada nos tratos da lavoura. Até agora, o que a gente tem percebido é que o produtor conseguiu cuidar da lavoura de uma forma razoável. As lavouras encontram-se num bom estado vegetativo, mas daqui por diante a situação é muito preocupante, porque os produtores dificilmente vão conseguir fazer os tratos na lavoura com o preço dos insumos que estão ali. E o que é pior, as informações que nós temos é que esses insumos eles têm tendência de alta. Então isso vai acabar inviabilizando a gente fazer os cuidados da lavoura. Tá, e nesse cenário do insumo em alta que vem acompanhando, não tem como a gente citar, acompanha muita alta do dólar, né, seu Luiz? E consequentemente vai direto para o bolso do produtor. Tem alguma orientação que a Coabriel faz para esse produtor para tentar minimizar os impactos? Virgílio, nós temos alguns programas de trabalho junto ao produtor nosso cooperado aqui, que ele faz a permuta, né? Nós fazemos o barter do café com os insumos. Isso é uma forma da gente amenizar a situação e trazer, de uma certa forma, uma tranquilidade para o produtor, porque aí ele faz a troca do café dele, que ele vai colher na safra futura, pelo produto no momento que ele está apanhando, seja o defensivo, seja o fertilizante. Então ele faz esse trabalho, a Coabriel tem esses programas sim. Isso ajuda muito. Mas assim, nós vivenciamos uma época, assim, um momento de incerteza, né? Que realmente os insumos têm subido demais. Aí a gente percebe que o produtor acabou dando uma freada nisso aí. Tá, essa preocupação que o senhor trouxe para a gente é para aquele período pós-colheita, seu Luiz? É aquele trabalho que o produtor tem que ter com a lavoura no pós-colheita ou é alguma ação que ele precisa ter agora, nesses últimos dias, antes de iniciar os trabalhos na lavoura? Perfeitamente, Gina. É o pós-colheita, assim, que o que a planta tinha que produzir para esse ano, ela já está no pé, né? Então, o fruto já está granado praticamente, nós já estamos na iminência de começar a maturação dos frutos, mas a preocupação que existe agora é com relação à colheita de 2022, porque se a planta não for cuidada nesse momento, daqui por diante, o período pós-colheita principalmente, nós podemos ter comprometimento muito sério da safra para 2022, porque se a planta não for bem nutrida, ela não vai conseguir segurar os frutos, muito embora ela esteja nesse momento bonita, até encopada, mas se não der comida para ela, ela vai acabar abortando os frutos. Então isso pode comprometer muito forte a safra 2022. Então daqui para frente a gente volta as atenções tanto para a colheita quanto para essa alta do insumo, para ver como que o produtor vai conseguir trabalhar, certo, seu Luiz? Certo, é isso aí. Legal. Seu Luiz, eu agradeço muito a disponibilidade do senhor em vir conversar aqui com Notícias Agrícolas. Eu deixo mais uma vez o convite aberto para o senhor voltar. É sempre muito bom tê-lo aqui conosco para a gente acompanhar um pouco mais de perto quais são as reais condições aí para o Conilon. Já fica o convite aberto para o senhor voltar mais vezes. Eu te agradeço, Virgínia, de ter nos oportunizado esse momento aqui, para a gente falar um pouco sobre colheita de Conilon, e estamos à disposição.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o senhor Luiz Carlos Bastianello, presidente da Coabriel, para falar para a gente sobre as expectativas de colheita para o Conilon, que deve começar aí há pouco mais de um mês para frente. Segundo o seu Luiz, a colheita tem como característica iniciar final de abril, início de maio, e o produtor lá já está se preparando para esse momento. A expectativa, conforme já dizia os números da Conab, o senhor Luiz confirmou, a expectativa é de uma produção mais elevada quando comparado com 2020. O Conilon se recupera aí de uma quebra que teve no ano passado, e segundo o seu Luiz, a expectativa é de uma produção semelhante ali a 2019, com uma produção que pode chegar aí a 40 sacas por hectare, segundo o seu Luiz. Bom, o que preocupa daqui para frente é a alta dos insumos para o produtor, que terminando o trabalho de colheita tem que seguir com os tratos culturais na lavoura. O senhor Luiz trouxe que os insumos, como você também já vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, acompanhou o dólar e subiu bastante, então isso é uma preocupação já para a safra de 2022. A gente vai continuar acompanhando de pertinho tanto a colheita desse ano, 2021, quanto os preparativos para 2022, que já começa aí a fazer parte da rotina do produtor de café. Bom, eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas você que está aí nos assistindo, não esquece de passar no YouTube, curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você, produtor que está aí do outro lado, recebe ao longo do dia todas as notificações da nossa programação por aqui. Até a próxima!